Shalom, shalom. Estamos aqui continuando na nossa caminhada e eu creio que Deus vai falar com você tremendamente, poderosamente nessa palavra, nessa meditação. Então fica atento aí porque Deus quer falar com você. E a leitura de hoje é em 1 Coríntios, capítulo de número 5, 1 ao 13. Vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Nós estamos falando da imoralidade aqui, a prostituição, né? 2. Contudo, andais vós ensoberbecidos, orgulhosos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o que o autor de tal infâmia seja. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já escrevi carta que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, tirai, pois de entre vós o malfeitor. Até aqui o versículo de número 13. A natureza pecaminosa, ela precisa ser erradicada para que nós não sejamos escravos do pecado. Nós estamos num tempo de libertação. E a nova vida em Cristo, ela nos proporciona essa quebra dessa escravidão do pecado. Sempre que nós abordamos o fermento, e nós estamos falando sobre a festa dos pães ázimos, o fermento ele tem uma conotação ou uma associação de referência ao pecado. E o Senhor está nos alertando, purificar do fermento velho, um convite que é feito de Cristo, né? Por Cristo, para toda a humanidade e para a sua igreja também. Para aquele que não tem Jesus ainda no seu coração, ele precisa aceitar a Cristo e erradicar esse fermento, esses pecados que estão lá. E nesse texto que nós lemos, nós vemos o quê? Fermento velho. Nós vemos 3 tipos de fermento. O fermento velho, o fermento da maldade, o fermento da malícia. Mas o fermento velho são coisas que precisam ser retiradas da nossa vida para poder dar lugar ao novo. Há algo novo, sem contaminação, que é celestial, que é sobrenatural, que está pronto para ser dispensado sobre a sua vida. Porém, o fermento velho precisa sair para que esse sobrenatural, essa vida sobrenatural, essa nova vida, ela ocupe o lugar que está sendo ocupado por um fermento velho. É muito interessante, o Senhor nos chama para ser uma massa nova. Sim. Uma massa nova nele, né? É muito interessante que é uma massa nova sem o fermento, né? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha a associação que ele fala que ele traz a festa, porque ele diz assim, ó, lançai fora esse fermento aqui. Para quê? Para que nós possamos celebrar essa festa. Que festa é essa? A festa do pão sem fermento. Não com o fermento velho, mas com o fermento
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então é um convite que o Senhor fala, né? Para a gente nos seja uma nova massa em mim, porque eu sou o pão ázimo, eu sou o pão sem fermento, eu sou o pão sem marca. Você acha que alguém que já aceitou a Cristo, eu vou pegar um tempo bem diferenciado aqui, há 10 anos, ele precisa ainda dessa verificação, dessa retirada? Não, com certeza, porque assim, nesse texto aqui nós temos aí enumerados muitos pecados e não é fora, é dentro da igreja. Sim. Né? A imoralidade, que é qualquer tipo de prostituição, isso é fermento. Então a gente precisa estar entendendo aí que são muitas coisas que o Senhor fala, querido, roubadores, aquele que rouba, aquilo que pega as coisas das pessoas. Nós estamos falando de idólatra, nós estamos falando de avarento, nós estamos falando de maldizente, nós estamos falando de beberrões aqui, que esses aqui, ó, esse tal não é para estar junto. Nem querido, está não é para participar de uma alimentação. Mas não é só para estar junto, né? Você também não ter parte nisso. Sim. Então, assim, não se assentar na roda daqueles que são os escarnecedores. Então esse texto ele é um tanto quanto pesado, mas ele é fermento velho que precisa ser removido. Qualquer pedacinho, né, que esteja ali. Então, assim, é uma análise, o Senhor está nos chamando nessa caminhada. Nós já havíamos falado que nós estamos nessa caminhada de ser purificado. E o Senhor fala aqui no versículo 7 que é para a gente lançar fora. Purificai, é para nós purificarmos. Então, nós não temos a intenção aqui de ofender e de ferir ninguém, mas te trazer luz, te trazer clareza, aonde o Senhor precisa e quer corrigir aquilo que não está funcionando direito, aquilo que está fermentando a tua vida. Que você possa receber essa palavra aí em amor e se corrigir, porque é tempo da gente estar olhando, examinando, tirando todo e qualquer fermento, porque nós estamos numa caminhada para uma festa na qual nós vamos estar esperando a plenitude, o derramar do Espírito, que é em festa de Pentecostes. Então, há um motivo para a gente estar fazendo essa avaliação, de estar olhando, realmente não deixando passar. É uma varredura, realmente, de todo e qualquer fermento, de tudo aquilo que contamina, que nós possamos estar abertos para isso. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que não é de qualquer jeito que nós vamos entrar. Se nós não fizermos uma análise ponto a ponto, nós não vamos conseguir. Por exemplo, vou citar um exemplo que você falou, a questão da maledicência, de se falar mal dos outros. Se você não fizer uma análise, eu não estou falando uma análise apenas nesse momento, mas fazer uma análise em todo esse tempo de arrependimento que nós estamos num tempo de refinamento espiritual, em que nós precisamos colocar esses itens. Se você está sendo orgulhoso, avarento, insensível, soberbo, todos esses pontos que foram anotados aqui, por quê? Porque esse fermento ele corrompe a pessoa, mas com uma nova criação em Cristo, somos feitos o quê? Um novo pão, uma nova massa, como você abordou aí, né? Nós ainda residimos nesse corpo, que é um corpo ainda suscetível, né? Um corpo carnal, que lutará com a nossa nova vida em Cristo. Então, o nosso espírito, né, nós somos formados de espírito, alma e corpo, e nós devemos ser, né, santificados, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Precisamos disso. E se nós não fizermos isso, nós não vamos atingir a purificação ou o retirar desse fermento, né? Há uma exortação divina para que nós eliminemos isso e nos livrar disso tudo que está o quê? Muitas vezes lá dentro do coração e não está sendo encontrado. Então nós precisamos verificar, analisar, né? Verificar e saber também que nós não conseguimos fazer isso pelas nossas próprias forças, mas também não vamos falar assim, Jesus, se tu quiser, tu tira esse mal de mim. Não, existe a nossa própria força que é insuficiente, mas existe a nossa contrapartida, que é o que? O Senhor nos convida, nós entregamos isso a Ele, né? Ele carrega os nossos fardos, Ele levou os nossos pecados, então nós entregamos a nossa vida a Ele e passamos a ser o quê? Essa nova massa que foi falada aí, que foi abordada aí. E é tão interessante porque Ele nos convida
a fazer a festa nesse tempo com os ázimos da sinceridade, sem máscara, e também com os ázimos da verdade, aquilo que é Sim. correto, daquilo que é verdadeiro. Nós só podemos adorar o Senhor se nós estivermos em espírito e realmente na verdade. Meu Deus, Senão a aleluia. nossa adoração, Meu ela Deus. pode estar misturada com fermento. Meu Jesus. Pai, nós queremos orar aqui nesse momento e nós chegamos diante de Ti através do poder do sangue de Yeshua. Nós acessamos os oráculos celestiais nesse instante e clamamos a Ti pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas e nós dependemos de Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu enviaste o nosso Cordeiro Pascal, que morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser libertos de toda escravidão e castigo também que o pecado ele pode proporcionar. Obrigado, Senhor, porque essa libertação do pecado, ela é proporcionada, Senhor, a nós, àqueles que Te aceitam. E louvamos o Teu nome por isso. E cada um, Pai, que está ouvindo essa oração, seja aquele que já aceitou a Ti, ou aquele que ainda não aceitou. Se você não aceitou, ouça essa oração e comigo nesse instante, abra o teu coração, diga ao Senhor que o Senhor entre no seu coração, que o sangue do Cordeiro marque a sua casa espiritual, a fim de que você possa ser liberto do poder do pecado e tenha comunhão com o Senhor, usando os asmos da verdade e da sinceridade. Que isso seja poderoso na sua vida, porque você pode declarar nesse tempo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.